boa tarde, bom dia. Meu nome é Vitor Hugo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre princípios implícitos ou reconhecidos do direito administrativo. Os princípios abordados a seguir são considerados implícitos ou reconhecidos quando se tem como parâmetro a Constituição Federal. No entanto, se considerarmos as normas infraconstitucionais, vários deles constam expressamente em alguma lei. Por exemplo, na Lei 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, constam expressamente os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Feita essa abordagem, vamos partir para o estudo específico dos princípios implícitos. Princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio implícito que tem aplicações explicitamente previstas em norma jurídica. Trata-se, pois, das prerrogativas administrativas. A essência desse princípio está na própria razão de existir da administração, ou seja, a administração atua voltada aos interesses da coletividade. Assim, em uma situação de conflito entre interesse de um particular e um interesse público, este último deve predominar. É por isso que a doutrina considera esse o princípio fundamental do regime jurídico administrativo. As prerrogativas administrativas são, portanto, os poderes conferidos à administração, que lhe asseguram a posição de superioridade perante o administrado, aplicando-se somente nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da coletividade. Podemos ver a aplicação desse princípio quando, por exemplo, ocorre a desapropriação de um imóvel, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem, ou no exercício do poder de polícia do Estado, quando são impostas algumas restrições às atividades individuais para preservar o bem-estar da coletividade. Para Maria Silva Zanetti Pietro, o princípio da supremacia do interesse público está presente tanto no momento da elaboração de lei, como no momento de execução em concreto pela administração pública. Dessa forma, o princípio serve para inspirar o legislador, que deve considerar a predominância do interesse público sobre o privado na hora de editar normas de caráter geral e abstrato. Assim, quando o legislador inclui a possibilidade de administração alterar de forma unilateral as cláusulas de um contrato administrativo, obrigando o particular a cumpri-las, desde que respeitados os limites e condições previstos na lei, fica evidente que o princípio da supremacia serviu de fonte inspiradora para a legislação. Por outro lado, o princípio vincula a administração pública ao aplicar a lei no exercício da função administrativa. Nesse contexto, quando a lei concede poderes à administração para desapropriar, intervir, punir, é porque tem em vista atender ao interesse coletivo, que não pode ceder perante interesses individuais. Assim, a aplicação da lei deve ter como objetivo tutelar o interesse coletivo, não podendo ser utilizado com finalidades privadas como favorecimentos ou vantagens pessoais. Por exemplo, quando a lei permite que uma prefeitura municipal faça a desapropriação de um imóvel, isso só deve ser feito quando o interesse geral assim o exigir. Caso a autoridade administrativa realize a desapropriação com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito ou para favorecer determinado grupo empresarial, estará realizando por questões individuais e não gerais, desviando a finalidade da lei, ou seja, estaremos diante de um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade, tornando o ato ilegal. Como dito acima, o princípio da supremacia se fundamenta na própria razão de ser do Estado, na busca de sua finalidade, garantir o interesse coletivo. Assim, é possível ver sua aplicação em diversas ocasiões, como por exemplo, nos atributos dos atos administrativos como a presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. B. Na existência das chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos que permitem, por exemplo, a alteração ou rescisão unilateral do contrato. C. No exercício do poder de polícia administrativa que impõe condicionamentos e limitações ao exercício da atividade privada, buscando preservar o interesse geral. D. Nas diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada, como a desapropriação assegurada, a indenização, a servidão administrativa, o tombamento de imóvel de valor histórico, a ocupação temporária, etc. A imposição de restrições ao particular depende de previsão legal. Por fim, deve-se destacar que nas situações em que a administração não atua diretamente para a consecução do interesse público,
como nos contratos de locação de seguro ou quando agir como Estado empresário, não lhe cabe invocar o princípio da supremacia. Contudo, Alexandrino e Paulo destacam que, mesmo que indiretamente, ainda nessas situações, quando não são impostas obrigações ou restrições aos administrados, os atos da administração pública revestem-se de aspectos próprios do direito público, a exemplo da presunção de legitimidade. A gente presume que sejam legítimos seus atos. Princípio da disponibilidade do interesse público. Esse também é um princípio implícito, representa os outros lados da moeda. Enquanto o princípio da supremacia representa as prerrogativas, o princípio da indisponibilidade do interesse público trata das sujeições administrativas. As sujeições administrativas são limitações e restrições impostas à administração com o intuito de evitar que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Como exemplos de sujeições, podemos mencionar a necessidade de licitar para poder contratar serviços e adquirir bens, e a realização de concursos públicos para fins de contratação de pessoas. Percebam que os particulares não se sujeitam a essas limitações. Uma pessoa tem disposição de um bem quando é o seu proprietário, contudo, essa não é a realidade da administração ou de seus agentes, como bem assevera José dos Santos Carvalho Filho. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Dessa forma, a administração não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros. A coletividade, por consequência, impõe limitações à alienação de bens que só podem ocorrer nos termos previstos em lei. A contratação de pessoal efetivo, que deve seguir a regra de concurso público, a escolha de fornecedores para firmar contrato, que depende de realização de licitação e por aí vai. Uma informação importante é que, enquanto o princípio da supremacia do interesse público não se aplica em algumas situações, como na exploração de atividade econômica, o princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Outro aspecto relevante é a relação do princípio da indisponibilidade do interesse público com o princípio da legalidade, como vimos acima. Maria de Pietro coloca o princípio da legalidade como um dos princípios basilares do direito administrativo. Para a autora, é a legalidade que demonstra a preservação da liberdade dos indivíduos, por meio de restrições impostas ao poder público, uma vez que a administração só pode fazer o que está previsto em lei, o que estiver previsto em lei, não podendo pautar-se pela autonomia de vontade prevista para o particular. Em outras palavras, a administração deve seguir a vontade da lei. Bachete, 2008. Nesse sentido, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirma que, justamente por não ter disposição sobre a coisa pública, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. Isso porque a lei é a manifestação legítima do povo, que é o titular da coisa pública. Nenhum princípio é ilimitado e restrito. Todos os princípios encontram alguma relatividade na sua aplicação, permitindo a coexistência de todos os princípios do ordenamento jurídico. Assim, mesmo que os princípios da supremacia e da disponibilidade do interesse público sejam basilares para o direito administrativo, eles podem ser relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios, como a moralidade e a eficiência. Com base nisso, o STF já afirmou o entendimento sobre a possibilidade de a administração fazer acordos ou transações, relativizando, assim, a aplicação do princípio da disponibilidade do interesse público e também da legalidade, sobre maneira, quando o acordo seja a maneira mais eficaz de se beneficiar a coletividade. Recurso RE número 253.855, Minas Gerais. O extraordinário. Além da relação com as sujeições administrativas, Gustavo Bachete informa que há outros dois sentidos para o princípio da disponibilidade. Poder e dever de agir. Sempre que o ordenamento jurídico conceder uma competência poder aos agentes públicos, esse poder representará também um dever. Assim, na situação concreta, a administração deve agir conforme manda o interesse público, não podendo escolher se deve ou não fazer, mas aplicar o direito. Um agente de trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo em que tem o poder de aplicar uma multa, é obrigado a fazê-lo quando uma pessoa infringe uma regra de trânsito. Inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos. Trata-se do impedimento de imposto à administração de transferir aos particulares os direitos relacionados aos interesses públicos que a lei lhe encarregou de defender. Assim, quando faz uma concessão, por exemplo, não se transfere o direito,
ou a atividade propriamente dita, mas somente o exercício da atividade. Da mesma forma, não se pode alienar um bem que esteja vinculado à satisfação do interesse público. A transação é um instrumento previsto no Código Civil para que os interessados terminem um litígio mediante concessões mútuas. Código Civil, artigo 840. Em linguagem mais simples, a transação é um acordo em que um dos lados abre mão de parte de seu direito para evitar uma longa demanda judicial. A alienação de um bem ocorre quando o Estado transfere este bem a um terceiro. Em outras palavras, trata-se da venda de um bem. Ocorre que a administração não pode se desfazer de seus bens quando eles estiverem afetados ao exercício do interesse público. Não é necessário aprofundar o assunto. O que devemos saber é que os bens públicos, quando possuírem uma finalidade própria relativa à satisfação do interesse público, não podem ser alienados. Por exemplo, um prédio utilizado como sede de uma prefeitura municipal não poderá ser alienado enquanto possuir essa destinação. Dessa forma, o princípio da disponibilidade do interesse público impõe que os bens públicos, quando relacionados à satisfação do interesse público, são inalienáveis. A única ressalva é que a inalienabilidade não é uma regra absoluta, existindo um procedimento legal que permite a alienação de bens. Após essas abordagens, vamos resolver algumas questões. Questão 29, CESP. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo e autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares, em caso de conflito com os interesses de toda a coletividade. Comentário. Realmente, o princípio da supremacia do interesse público é um dos pilares do regime jurídico administrativo, mas ele só autoriza a imposição de restrições de direitos, como no exercício do poder de polícia ou na intervenção administrativa, quando existir previsão legal. Gabarito correto. É quando existir previsão legal. Se não existir previsão legal, questão 30, CESP. A impossibilidade da alienação de direitos relacionados aos interesses públicos reflete o princípio da disponibilidade do interesse público, que possibilita apenas que a administração, em determinados casos, transfira aos particulares o exercício da atividade relativa a esses direitos. Comentário. O princípio da disponibilidade do interesse público pode ser resumir a 3 aspectos. Primeiro deles, as sujeições administrativas, representadas pelas limitações na atuação administrativa, como a necessidade de licitar. Segundo, o poder-dever de agir, que consiste na obrigação de agir sempre que a lei outorgar uma competência ao agente público, ao mesmo tempo em que ele ganha o poder de atuar, ele também tem o dever de fazer. Terceiro, inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos, impede que a administração transfira a titularidade de determinada atividade por meio de ato infralegal. Então, para explicar este último caso, devemos pegar como exemplo a concessão de serviço público, quando a administração faz uma licitação para conceder a direito de explorar o serviço de telecomunicações. Ela estará transferindo apenas a execução do serviço, permanecendo com a titularidade do mesmo. Assim, o particular poderá explorar a atividade, ou seja, poderá executá-la, mas a administração permanece com a titularidade, motivo pelo qual possui o poder de controlar e fiscalizar a qualidade do serviço prestado. Dessa forma, os direitos relacionados aos interesses públicos são inalienáveis, podendo se transferir em determinados casos somente a execução do serviço. Logo, o item está correto. Questão 31, CESP. O princípio da disponibilidade de interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Comentário. O STF entende ser possível atenuar o princípio da disponibilidade do interesse público, em particular na realização da transação, quando o ato não se demonstrar oneroso para a administração e representar a melhor maneira para ultimar o interesse coletivo. Nesse sentido, vejamos a emenda do recurso extraordinário 252.855, Minas Gerais. Poder público, transação, validade, em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis porque pertencem à coletividade. É por isso o administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado. Mormente,
quando se tem em vista que a solução adotada pela administração é que a melhor atenderá à ultimação deste interesse. STF, primeira turma, recurso extraordinário número 253.855, Minas Gerais, relator, ministra Ellen Grace, DJ, de 21/6/2002. Gabarito correto. Questão 32, CESP. Decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. Comentário. A administração não pode contratar quem ela deseja para desempenhar atividade de caráter permanente. Para tanto, é necessário realizar concurso público, permitindo que todos os interessados ao cargo participem de um processo seletivo isonômico. Além disso, a alienação de bens públicos só pode ocorrer quando o bem for desafetado, ou seja, quando ele não possuir mais uma finalidade pública. Ademais, a alienação deve seguir as regras previstas na legislação, em particular na Lei 8.666 de 1993. Assim, a necessidade de realizar concurso público e as restrições impostas à alienação de bens públicos decorrem do princípio da indisponibilidade de interesse público. Gabarito correto, questão 33, CESP. As restrições impostas à atividade administrativa que decorrem do fato de ser a administração pública mera gestora de bens e de interesses públicos derivam do princípio da indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Comentário. A administração não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome do povo, este sim titular da coisa pública, é justamente daí que decorrem as restrições impostas à atividade administrativa, consequência lógica do princípio da disponibilidade do interesse público, um dos pilares do regime jurídico administrativo. Correto. Questão 34, CESP. A administração não pode estabelecer unilateralmente obrigações aos particulares, mas apenas aos seus servidores e aos concessionários, permissionários e delegatários de serviços públicos. Comentário. Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público, é possível impor unilateralmente obrigações aos particulares, desde que exista previsão legal para isso. Por exemplo, no artigo 58, inciso 1 da 8.666 de 1993, permite que a administração modifique os contratos administrativos unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos da contratado. Outro exemplo é a intervenção na propriedade privada, que também permite a aplicação de obrigações de forma unilateral contra o particular. Enfim, não são apenas os casos previstos na questão que permitem estabelecer unilateralmente obrigações aos particulares. Portanto, o item está errado. Então, enfim, não são apenas os casos previstos na questão que permitem estabelecer unilateralmente obrigações aos particulares. Entendeu? Então tem mais casos. Questão 35, CESP. O princípio da supremacia do interesse público é, ao mesmo tempo, base e objetivo maior do direito administrativo, não comportando, por isso, limites ou relativizações. Comentário. A questão começa correta, uma vez que o princípio da supremacia do interesse público é a base, um dos pilares do regime jurídico administrativo. É objeto e denota a razão de ser da administração, que é o alcance do interesse público, do regime jurídico administrativo. No entanto, nenhum princípio possui aplicação absoluta e ilimitada. Em alguns casos, é possível relativizar esse princípio, mantendo a harmonia do ordenamento jurídico. A aplicação deve ocorrer com a ponderação de outros princípios, como a razoabilidade e proporcionalidade da legalidade e do devido processo legal, e etc. Exemplificando, ele pode ser relativizado para preservar os direitos fundamentais do cidadão. Por consequente, o item está errado. Ele pode ser relativizado para preservar os direitos fundamentais do cidadão. Por consequente, o item está errado, porque ele pode ser relativizado. Questão 36, CESP. Os princípios fundamentais e orientadores de toda a atividade da administração pública encontram-se explicitamente no texto da Constituição Federal, como é o caso do princípio da supremacia do interesse público. Comentário. O princípio expresso na Constituição Federal são os da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os dois princípios fundamentais do direito administrativo, supremacia e disponibilidade do interesse público, são apenas implícitos. Então, são apenas implícitos. Então, eles não estão explicitamente, eles estão implicitamente. Gabarito errado. Questão 37, CESP. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a administração da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. Comentário. O item anterior, o princípio da supremacia do interesse público, é implícito na Constituição Federal? Errado. Ele está implícito no texto constitucional.
Questão 38, CESP, nos casos de desapropriação e do exercício do poder de polícia do Estado, constata-se nitidamente a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado? Comentário: o poder de polícia é um poder de fiscalização da administração que impõe condicionamentos e restrições ao exercício de determinadas atividades pelo particular. Tanto o poder de polícia como a desapropriação representam formas de aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Correto. Questão 39, CESP. Do princípio da supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração pública. Comentário: este quesito resume o significado do princípio da supremacia do interesse público, qual seja a preponderância do interesse público quando em conflito com os interesses particulares. Gabarito correto. Questão 40, CESP. O princípio da supremacia do interesse público vincula a administração pública no exercício da função administrativa, assim como norteia o trabalho do legislador, quando este edita normas de direito público. Comentário: Maria Silva Zanella de Pietro destaca o papel duplo do princípio da supremacia. Letra A. Influenciar o legislador que, na hora de editar as normas de direito público, deve considerar o predomínio do interesse público sobre o privado. B. Vincular a administração pública no exercício das funções administrativas, que deve buscar a finalidade pública e não interesses individuais. Logo, o item está correto. Questão 41, CESP. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Comentário: os princípios administrativos nunca serão absolutos. Eles sempre devem ser aplicados com harmonia com o ordenamento jurídico. Por exemplo, a aplicação do princípio da supremacia do interesse público deve ocorrer respeitando o princípio da legalidade. Logo, os atos administrativos devem ser condizentes com a lei, o que deixa a questão errada. Gabarito errado. Nosso próximo vídeo